Enquanto os irmãos procuram, vocês assistiram Neemias 1. Vocês assistiram o que a Globo chamou de Festival Promessas? Oi, gente. Rapaz, quem diria, né? A Globo patrocinando, né? Um dia inteiro de adoração ao Senhor. E depois filmando e transmitindo isso para o Brasil inteiro. Graças a Deus. Acharam, amados? Então fique de pé, por favor. Eu quero ler com você os 11 versículos desse capítulo 1. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos exércitos, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgatastes com grande poder, e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Vamos orar, queridos. Queria que você deixasse a sua Bíblia aberta nesse texto, aí na sua cadeira, fechasse os seus olhos. Vamos orar. Pastor, faz essa oração, por favor. Aleluia, Pai, nós te damos glória, nós te rendemos ao Deus louvores nesse instante, pela Tua palavra, a Tua palavra, Deus, que é viva, é eficaz, a Tua palavra, ó Pai, que nessa noite ministrar aos nossos corações, há de produzir em nós, ó Deus, frutos, gerar em nós transformação, gerar, Pai, nas nossas vidas aquilo que está no Teu coração. Nós nos levantamos, ó Pai, nesse instante como igreja, contra tudo aquilo, ó Deus, que é contrário à ação do Senhor. É contrário, ó Pai, àquilo que está no Teu coração. Toda intenção do diabo
de trazer, ó Pai, dispersão, colocar no coração do homem dúvida, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, tudo aquilo, Pai, que se levanta contra, Pai amado, aquilo que Tu queres fazer essa noite nas nossas vidas, na vida da Tua igreja, nós colocamos por terra nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, Tu já estás presente aqui, porque eu posso sentir. E Tu tens liberdade para em cada coração, o Senhor mesmo plantar a semente. Tira dos ouvidos toda a enfermidade, para que possamos ouvir com clareza aquilo que Tu tens para falar a nós. Tira dos nossos olhos toda a escama, para que nós possamos, ó Deus amado, enxergar aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Em nome do Senhor Jesus, e na vida do Teu Filho, ó Pai, que se apresenta perante o Senhor nesse momento como profeta Teu. Pai, nós oramos para que Ele venha a ser tomado com poder, com graça, pelo Teu Espírito, de forma, Deus amado, que, Pai, haja totalmente desobstruído um canal entre o Teu coração e o coração dele, de forma, Pai amado, que aquilo que os Teus lábios falarem a nós, Deus, seja aquilo que está no Teu coração. Oh, Espírito Santo, nada daquilo que foi pensado previamente, Deus, tem a primazia nesse instante. O que tem a primazia é aquilo que o Senhor vai falar. Fala através do Teu Filho, que haja sobre a vida dele todo o discernimento, toda a inspiração do alto, toda a sensibilidade aguçada, para que, Espírito, Tu venhas estar totalmente fluindo na vida do Teu Filho. Assim nós oramos, porque assim nós queremos, ó Deus amado, ouvir Tua palavra, em nome do Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, pastor. Você pode sentar, querido. Bem, amado, eu não sei qual é a sua reação quando você vê determinadas cenas. O que gera no teu coração, na tua alma, quando você vê alguém debruçado sobre uma caçamba de lixo, para tirar dali não só produtos recicláveis, mas para tirar dali alimento e comendo do que acha no lixo. Eu não sei qual é a tua reação quando você vê nos noticiários, nos jornais, que crianças se prostituem para ter o que comer em casa. Eu não sei como é que é a tua reação quando alguém que você conhece chega para você e diz: olha, ora por mim, me ajuda, porque meu filho, ele está numa condição de dependente químico, de um alcoólatra, meu filho, minha filha, ou sei lá quem, alguém a quem eu amo está preso, dependente disso. Eu não sei como é que você reage quando alguém chega contigo e diz: olha, eu não tenho hoje dinheiro para dar de comer para o meu filho. O que você faz? Você diz: não, olha, eu vou orar por você, eu vou ministrar aí, profetizar na tua vida que vai cair maná do céu lá na tua casa e você vai se fartar com a tua família. Como é que você reage, hein, querido? Como é que você reage quando nós ouvimos aqui dos lábios de uma criança, né? No dia que o Rui passou aqui, aquele videozinho, portas abertas, uma criança, que disse para a pessoa que estava entrevistando, disse: olha, eu não tenho mais esperança, não.
a vida para mim não implica mais em esperança, eu não tenho esperança. Qual é a tua reação, meu irmão, minha irmã? Quando você olha à sua volta e você ouve que o índice de criminalidade ele aumenta a cada dia mais jovens são mortos porque abraçaram aí o crime. Qual é a nossa reação quando nós vemos um pai sair de casa, deixando em casa uma família que de repente vai passar necessidades, né? Amado, eu já presenciei isso. Uma certa vez eu fui visitar uma pessoa que congregava comigo, uma mulher. Pense numa pessoa doce, numa pessoa amável, uma pessoa que não conseguia guardar rancores no seu coração. O marido saiu de casa, ele era militar. Ela ficou morando lá na casinha, na casa que a força lá entregou para ele, para morar com a família. Foi embora e quando nós fomos visitá-la, ela estava grávida de 4 ou 5 meses. Ela estava 4 dias sem comer. Quando ela foi nos atender, ela praticamente caiu, porque, imagina, uma mulher grávida, de 4, 5 meses, ficar 4 dias sem se alimentar. E o marido dizendo, olha, não tenho nada a ver, não quero mais saber, esses meninos são meu passado, não tem mais nada a ver comigo. O que isso produz no nosso coração? Raiva de um sujeito desse? Vontade de arrancar a cabeça dele? Arrancar o coração dele? Ou vontade de ver aquela família estruturada? Vontade de vê-lo voltando para casa, amando a sua esposa, os seus filhos, dizendo, olha, me perdoa, eu não sei por que eu fiz isso. Vimos há um tempo atrás um homem, já não era mais um menino, um moço jovem, um homem maduro, espancando a sua mãe, uma velhinha, porque não lhe deu dinheiro para comprar drogas. O que você pensa sobre isso, que você sente, que reação que isso causa dentro de você? Indignação de ir lá de novo e condená-lo à pena de morte? Ou desejo de vê-lo completamente restaurado? De vê-lo cuidando da mãe, né? Como um bom filho. Nesses dias passados, essas coisas têm mexido muito com o meu coração. O que eu sou como igreja do Senhor? O que eu represento nos dias de hoje perante a sociedade como igreja? Eu estava lendo um livro de uma pastora que é instrutora da Jocum, é uma das fundadoras da Jocum, a Landa Cooper, se não me engano o nome dela. O título do livro é Conquistando as 7 Montanhas. Eu achei tremendo o que ela diz a respeito disso. Ela diz, olha, no passado, quando uma igreja era estabelecida num lugar, os índices de criminalidade caíam quase que a zero. Havia uma influência total sobre a sociedade. Tudo que é nocivo à felicidade do ser humano, entendeu? Olha, pulverizava diante da igreja, porque ela exercia uma influência. E a pergunta, querido, que eu quero lançar para você, meu irmão, minha irmã: o que tem acontecido à nossa volta, o que tem gerado no teu coração, ou será que já se tornou uma coisa normal, banal? Eu queria que você olhasse para mim. Eu quero te dizer algo, viu, queridos? Eu não posso demorar muito porque o tempo já é bem avançado.
Mas eu queria muito que determinadas coisas ficassem assim, gravadas, marcadas na sua alma. Se o nosso coração está alinhado com o coração de Jesus, nós não podemos olhar para essas pessoas que estão vivendo essas situações e dar as costas. Olhar para as nossas vidas e dizer: não, mas eu estou bem. Os meus filhos estão bem educados, alimentados, vestidos, calçados. Não, em casa está tudo em ordem, então está tudo bem. Nós temos que olhar para o perdido e amá-lo ao ponto de chorar, gemer por ele. Não podemos nos conformar, sabe, queridos, com essas coisas e achar que é tudo natural. Não é tudo natural, é tudo normal, não. Isso tem que provocar dor nos nossos corações, porque era isso que Jesus sentia quando ele olhava para uma multidão que não conhecia Deus. Quando os amigos de Neemias e o seu irmão Anani, eles chegaram a Suzã, Neemias tinha uma expectativa. Quando ele perguntou: olha, como é que estão os nossos irmãos israelitas que ficaram já lá em Jerusalém? Os remanescentes, aqueles que não foram para o cativeiro, eles estão bem? A expectativa de Neemias era ouvir o seguinte: não, olha, eles estão bem, eles estão, sabe, felizes, alegres, eles estão bem alojados, alimentados. Mas o que ele escutou foi o inverso de tudo isso. O que ele ouve da boca de Anani, seu irmão, dos seus amigos, versículo 2: eles estão em grande miséria, em desprezo, os muros de Jerusalém estão derrubados, as suas portas queimadas. Olha, eles são humilhados, eles são oprimidos até por aqueles que deveriam cuidar deles. Os sacerdotes que deveriam cuidar, né, administrar tudo em favor do povo, eles começaram a se corromper, a fazer alianças com pessoas como Tobias e Sambalate, e eles mesmos começaram a oprimir os seus irmãos. Gente, não mudou nada, né? Não mudou absolutamente nada. Quando nós vamos aí num hospital público e vemos que pessoas morrem por não terem medicação, né? Elas morrem porque o médico, uma certa vez, um ortopedista que me trata, é um ortopedista que eu sempre procuro quando preciso, ele me disse: eu estou saindo da fundação hospitalar porque eu não aguento mais. Eu vejo pessoas que entram ali e que precisam de um medicamento, não tem, eu preciso operar, e não tem luva sequer cirúrgica, não tem nada, eu não consigo ficar vendo tudo aquilo sem fazer nada, então eu vou embora. Anani e seus amigos fizeram isso. Quando eles chegaram em Jerusalém, eles viram a situação do povo, eles disseram: não, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para minha família. Eles deram as costas e foram. Eles foram embora. Eles não queriam se envolver com o problema. E quantas vezes nós temos essa atitude, hein, amado? Olha para mim, eu queria falar uma coisa para você. Se aqui num Cruzeiro, se lá em Águas Claras, se lá em Taguatinga, Ceilândia, Asa Sul, Norte, ou onde nós estivermos, se nós não fizermos a diferença, tem alguma coisa errada. Se nós não mudarmos a realidade deste lugar, queridos, tem alguma coisa errada. Se tudo continua do mesmo jeito, tem alguma coisa errada, amados. Eu estava assistindo lá na casa do Rui hoje, aquele programa, né?
aquela multidão toda adorando. E como eu falei para vocês, a Globo transmitindo, a Globo patrocinando. Eu disse, gente, que coisa linda. Porque você não sabe, amado, como a audiência deles subiu naquele momento. Você não faz ideia. Né? Não faz ideia. E como que os olhos deles agora se colocaram sobre a igreja. Não, olha, vamos ter programas na Globo agora, programa gospel. Hã? Vamos convidar o pastor Silas para pregar aqui, ter um programa diante do trono, o pastor A, o pastor B, e o Brasil inteiro vai ouvir a palavra de Deus pela Globo. Eu estava vendo aquele negócio, estava ouvindo, né, aqueles ministros de louvor cantando, se reunindo, e eu estava chorando. Estava dizendo, Deus, como é bom ver isso. Você olha uma Ana Paula daquelas se apresentando. Eu estava comentando com os meninos, né? Eita, que unção. Quando ela começou a ministrar, gente, eu comecei a sentir a presença de Deus. Aí você vê ela bonitinha ali, bem vestida, adorando. Aí você imagina, essa mulher não tem problemas. Ela não tem problemas para resolver, né? Ela vive no céu. Até pouco dia, um líder da igreja evangélica disse que ela era endemoniada. De repente, ela sofre perseguição dentro da própria igreja. Os irmãos que deveriam, né, apoiar, interceder, dizer, não, olha, vamos orar por ela, porque hoje ela é um referencial na nossa nação. São os primeiros que lançam pedra. Você pensa que ela não sofre, amado? Você pensa que é fácil vir para de trás de um púlpito e pregar? Você pensa que é fácil estar aconselhando, liberando uma palavra sobre a vida de um irmão, de outro irmão? Queridos, olha, não é fácil. É muito difícil. Quanto mais você galga, sabe, assim um cargo, uma função de liderança, você se torna um alvo maior para o diabo. Eu estava olhando ela adorando, eu falei, meu Deus do céu, coisa linda. Eu estava comentando com o Rui lá na casa dele. Eu não vi isso, eu não vi esse noticiário. Foi um ímpio que me falou isso. Um repórter falou para ela, você sabia que fulano de tal falou isso de você? Sabia. E aí, você não quer falar nada? Ela disse, não tenho nada para falar. Ela disse, eu também. Como é que foi? Não, você não quer elaborar nada para dar resposta? Ela falou, não tenho resposta para dar, não. Ah, você não tem nada pronto, não? Eu não tenho. Aí ela falou de uma parte da letra da música que ela gravou, né? Eu não tenho tempo para ressentimento. Eu não tenho tempo para ressentimento. Pessoas que muitas vezes são caluniadas, né, amado? São agredidas, são desacreditadas, mas que permanecem num propósito de gerar mudança. Não, olha, Deus fez com que meus pés tocassem a face da terra, para que eu seja um canal, um instrumento de mudança nesta geração. Neemias ouve, vem cá, comentar como é que eles estão. Olha, está tudo ruim, eles estão numa situação deplorável. E tem mais, viu, Neemias? Os muros da cidade estão derrubados, eles foram queimados. A Bíblia diz aqui no versículo 1, que quando ele fala com Ananias, seu irmão e seus amigos, era o mês de Quisleu. O mês de Quisleu, num calendário judaico, ele vai entre meados de novembro a meados de dezembro.
O versículo 1 do capítulo 2 diz que no mês de Nisan, ou Nissan, ele vai e fala com o rei para liberá-lo, para ele ir a Jerusalém, para reedificar os muros. Nissan, mais ou menos entre meados de março e meados de abril. Conta aí, amados. 4 meses. Ele diz que ele esteve chorando, orando e jejuando pelos seus irmãos. Chorando, orando e jejuando durante 4 meses. Olha o sentimento que aquela notícia gerou no coração de Neemias. 4 meses ele chorou, orou e jejuou por pessoas que ele nunca tinha visto na sua vida, amados. E muitas vezes nós não somos canais de mudança nem para os nossos parentes, querido. Nós não pregamos nem para os nossos irmãos, nem para os nossos pais. Achamos que tudo é normal. Papai não tem jeito, deixa ele para lá. Mamãe não tem jeito, deixa ela para lá. Esse menino nasceu torto, vai morrer torto. Queremos ganhar o mundo, mas não ganhamos nem aqueles que estão do nosso lado. Hein? Você que tem um irmão não crente, não desista dele, ore por ele todos os dias, faça o que Neemias fez. Você que tem os seus pais não crentes, não desista deles, amado. Lute por eles até o final. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho certeza disso. Deus não me levantou como pastor de uma igreja para ser mais uma igreja. Eu já falei isso para vocês. Porque igrejas tem muitas boas por aí. Eu não precisava mais de uma. Mas eu tenho pedido, Deus, eu quero estar à frente de um povo que vai mudar o curso da história dessa nação. Não é só aqui no Cruzeiro, não, amado. Não é só lá em Santa Maria. Não é só em Águas Claras. É o Brasil inteiro, amado. Vai ser impactado pela tua vida, através da tua vida. Porque a unção de Neemias hoje é derramada sobre você. Eu acho que você não ouviu. A unção de Neemias é derramada sobre a tua vida. Uma das coisas lindas que eu vejo em Neemias é que quando os amigos de Anania dizem, olha, eles são miseráveis. Cara, olha, eu me arrepiei quando eu vi isso. Eles são miseráveis, mas ele acreditou nos miseráveis. Ele acreditou nos fracos. Ele acreditou nos pobres. Ele acreditou. Ele disse, não, olha, juntos nós podemos reconstruir tudo. A gente desiste de tudo muito fácil, amado. Desistimos de tudo muito fácil. Desistimos de sonhos muito fácil. Desistimos de projetos muito fácil. Desistimos dos propósitos do Senhor de uma forma muito fácil. Quando ele chegou lá, tinha uns caras que inventaram mentira para o rei, disseram, olha, ele quer ser o rei dessa nação aí, cuidado. E eles disseram que iam matá-lo. Ele teve que colocar gente armada para edificar o muro e ao mesmo tempo estar preparado para a guerra. Olha, não foi fácil. Mas Deus colocou uma coisa no coração de Neemias. Disse, olha, se você for lá, eu estarei lá contigo. Eu lembro, né, amados, de uma palavra que Deus libera para a vida de Moisés. Moisés chega e diz, Senhor, olha, manda outra pessoa no meu lugar para liberar aquele povo lá do Egito, porque eu sou pesado de língua. Aí alguns dizem, olha, Moisés estava dizendo que era gago. Outros dizem, não, ele não trabalhava bem as palavras, não era eloquente. Eu não quero nem saber o que era. O que me importa é uma palavra que Deus libera para Moisés. Deus diz, olha, o teu irmão Arão é levita, ele é muito eloquente, ele fala bem, ele vai contigo, mas tem um detalhe, viu? Ele vai ser o teu profeta, mas você vai ser o Deus dele.
Sabe por que Deus está dizendo: olha, Moisés, você vai ser o Deus dele? Deus está dizendo: Moisés, eu vou agir de uma forma poderosa, maravilhosa, através da tua vida. Ei, irmão, olha para mim que eu quero te dizer uma coisa. Olha para mim. De repente, para muitos e até para você mesmo ou mesma, você tem muitas limitações. Mas é na tua vida que Deus age, para que muitos conheçam o Todo-Poderoso, o El Elyon, o Elohim, o Adonai. É com a tua boca que Ele fala, é através do toque das tuas mãos que Ele age. Pô, pastor, mas peraí, mas reconstruir coisas que ficaram quebradas é muito difícil, porque olha, são coisas muito grandes, meu amado, maior do que os muros de Jerusalém, eu creio que não são. Ele disse: não, eu vou lá. Ei, 4 meses de oração, choro e jejum, e o Espírito Santo falou ao coração de Neemias: vai, porque lá algo de maravilhoso vai acontecer, mas vai acontecer através da tua vida. Oração de Neemias: Senhor, perdoa os pecados dos nossos ancestrais, porque eles pecaram contra ti. Depois ele diz: perdoa a casa de meu pai, porque também pecou contra ti. Depois ele diz: me perdoa, porque eu também pequei contra ti. É interessante, amado. A gente não vai adentrar nesse contexto, porque não dá para falar agora. Mas Neemias, ele provavelmente ou nasceu no exílio, ou ele foi para o exílio ainda pequenino. Na verdade, ele sofreu as consequências do pecado da geração anterior. Mas ele diz: me perdoa, porque eu também pequei contra ti. Eu quero já começar a terminar, já fazer a minha conclusão, te dizendo o seguinte, querido. Muitas vezes, o que falta para nós é dizermos: Senhor, diante da tua santidade, da tua santidade que é absoluta, Deus, eu me rendo como necessitado de misericórdia. Eu me rendo como um pecador, como alguém que tem errado, ainda que não com atitudes, mas com sentimentos, com pensamentos. Quantas vezes eu tenho entristecido o teu coração? Me perdoa. E foi isso que Neemias colocou diante de Deus. E depois ele diz: olha, Senhor, inclina os teus ouvidos à oração que eu estou fazendo. E amado, Deus ouve a voz de um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Deus não despreza. Quando nos declaramos necessitados de misericórdia, quando nos declaramos necessitados de perdão da parte de Deus, é porque reconhecemos que diante dele nós somos limitados sempre. E eu vou te ensinar uma coisa que eu aprendi, viu, queridos, com homens de Deus. Não existe arrependimento. Não existe arrependimento só nas palavras. O arrependimento acontece na sede da alma. E não existe um avivamento sem arrependimento. O avivamento que todos nós falamos, ei, amado, as bênçãos que todos nós procuramos, só vão nos trazer uma felicidade permanente, uma realização permanente, se nós verdadeiramente nos quebrantarmos e apresentarmos ao Senhor
arrependimento de todos os erros que nós temos cometido uns com os outros e também para com o Senhor. Se eu fosse dar um nome, querido, para Neemias, eu o chamaria de reconstrutor. É difícil construir, é muito mais difícil ainda reconstruir. Às vezes reconstruir implica em você abrir mão da sua razão. Você entregar para quem não tem razão de nada o pouco de razão que você tem. Foi por isso que Neemias aceitou o desafio de reconstruir. Foi por isso que ele acreditou no que ele ouviu dos seus pais a respeito de Deus e perseverou a toda a resistência que ele teve em Jerusalém. Reedificar é mais difícil porque sempre tem uma comparação, né? Eu vivi ministerialmente falando um momento como esse, em que quando eu estava pregando, as pessoas gritavam no meio da igreja: "Ai, que saudade do pastor fulano de tal", que era o meu antecessor. E às vezes me dava vontade de parar tudo e sair do púlpito e ir embora. O Espírito Santo falava para nós: persevera. Nós vivemos assim momentos de desafios, mas eu creio que se nós não tivéssemos aceito isso, nós não estaríamos aqui hoje. Ei, amados, reconstruir não é fácil. É melhor deixar tudo quebrado para trás e ir em busca de algo novo. Os muros de Jerusalém foram construídos em aproximadamente uns 50 dias, né? Neemias voltou à sua condição de copeiro, um cargo de destaque no reino. Aí depois ele lembrou: eita, mas faltou alguma coisa. Ele volta para Jerusalém e termina os seus dias lá. Oh, amado, se nós entendêssemos a dimensão daquilo que Deus lançou sobre as nossas vidas, nós não seríamos tão mesquinhos, tão pequenos na nossa visão. Nós não seríamos tão individualistas. Se nós acreditássemos no produto que nós vendemos, nós teríamos vendido já para toda a humanidade o amor do Senhor, o evangelho que salva, que traz vida eterna. E você: opa, pastor, mas não se vende, amado. É porque eu quero fazer uma comparação. Viaje aos 4 cantos da terra e você não vai encontrar uma pessoa que não conheça a Coca-Cola. Mas você ainda encontra pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Pessoas que não conhecem do amor do Senhor. A Coca-Cola está ganhando de você e de mim juntos, viu, irmão? Isso é muito triste. Porque eles vão até povos que nós não queremos ir. Nós estamos muito bem. Nós criticamos tanto, mas fazemos tão pouco. No domingo passado, eu falei para a igreja: olha, não perca o culto de virada da igreja, porque nós vamos fazer uma coisa muito linda. Nós vamos separar auxiliares de diáconos e diáconos. E toda a igreja ficou me olhando. Falei: eu acho que você não entende nada. Quando alguém se dispõe a fazer algo, você tem que bradar de alegria, amado. Porque às vezes você não está disposto ou disposta a fazer nada.
muito bem. Você se veste bem. Você está tão bonito, tão bonita, tão perfumado, tão perfumada. Como é que você, nesse teu estilo, vai abraçar alguém que não toma banho há 3 dias, né? E dizer, olha, Jesus te ama. Você que pede tanto, para Jesus não desistir de você, você desiste das pessoas muito fácil. De repente você tem dado as costas para quem precisa muito de você. Eu quero terminar, queridos. Eu não vou te chamar para você vir aqui à frente, não. Eu não vou te chamar. Para orar por você, para que você receba de Deus aquela unção que foi derramada sobre a vida de Neemias. Para reconstruir, para acreditar nos pobres, nos fracos, nos oprimidos. Não para que você seja um salvador, mas para você ser um canal de Deus. Para que você seja um ganhador de almas. Para que você faça como Paulo. Hein? Paulo diz, olha, eu estudei com Gamaliel. Olha, eu poderia estar assentado no Sinédrio agora, ser o líder da nação de Israel. Olha, eu recebi tantas coisas. E depois ele diz, a tudo isso eu reputei como um esterco diante do que o Senhor me propõe. Sofreu açoites, foi apedrejado, pregar no ar-condicionado de terno e gravata é bom, amado. Sentar numa cadeirinha mais ou menos confortável no ar-condicionado é bom. Existem pessoas que estão pagando preço hoje, arriscando as suas próprias cabeças, pregando em lugares onde todos só os perseguem e maltratam, sabe? Países muçulmanos, lá na China, tem gente que está abrindo mão da sua própria vida para dizer, ei, olha, existe alguém que morreu por você. E Ele pode fazer por você tudo aquilo que você no seu coração tem sonhado. Nós estamos aqui. Às vezes criticamos uns aos outros, jogando pedra uns nos outros, porque somos cheios de conhecimento e de razão. Como Anani e os amigos dele. Mas Deus não procura Anani. Deus se alegra com Neemias. Ei, amados, a Bíblia diz que Deus procura adoradores. Lembram dessa pregação outro dia? Deus procura quem mais? Quais são as classes de pessoas que Deus procura? Intercessores. Deus procura mais quem? Vocês esqueceram? Deus procura ceifeiros para a sua seara. Trabalhadores. Pessoas que digam como Isaías, Senhor, olha, eu estou aqui. Me envia. Pessoas que sejam como Eliseu, quando recebeu aquela palavra de Elias, olha o que você está me pedindo, olha, é dura coisa, olha, é difícil. Ele disse, eu quero. Deus investiu tanta unção na vida de Eliseu, que até os seus ossos ressuscitaram mortos. Eu oro, querido, para que nós não sejamos hipócritas diante de Deus. Aqueles que leem a palavra, leem as escrituras, mas são como aquela casa que vai ruir com grande queda, porque foi edificada na areia. Sabe por quê? Porque de repente somos pessoas que não estamos praticando aquilo que nós estamos recebendo do Senhor. Eu oro para que sejamos casas edificadas na rocha. Ei,
quando vier o tempo da tempestade. Ei, quando vierem as torrentes dos rios, hein? E derem contra nós, nós vamos permanecer no Senhor, em nome de Jesus. Porque ouvimos as suas palavras e praticamos. Meu cunhado ontem estava falando, olha, o PL 122, é isso? 22, sei lá. Olha, tá na iminência de passar. E aí, se eu não fizer casamento de homossexual, o pastor vai ser preso. Eu falei, querido, olha, diante do que os meus irmãos passaram, lá no primeiro século, se eu for preso, vai ser vantagem para mim. Porque lá atrás eles eram apedrejados, queimados vivos. Os seus filhos queimados vivos diante dos olhos deles. E por amor a Jesus, por crer naquilo que eles ouviram, eles não desistiam da fé. Eles perseveraram até o fim. Eles eram devorados por leões, sabe, publicamente. As pessoas se divertiam em ver as feras arrancando os pedaços deles. Mas a Bíblia diz que eles morriam louvando-os. Eu falei, olha, se tiver que ser preso, eu estou com lucro, cara. Estou bem. Peço oração para a igreja e seja o que Deus quiser. Mas eu não abro mão da minha fé. Eu não abro mão de pregar aquilo que Ele me escolheu para pregar. Eu estava lá no mundão, sabe, amado, fazendo tanta coisa errada. E desde aquela época o Senhor me guardava, me protegia. E num determinado momento Ele me disse, Lélio, eu te constituí como profeta. Desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. Eu não vou abrir mão disso agora. Aqui na Igecol, lá onde o vento faz a curva, lá na prisão, onde quer que seja, eu vou pregar a palavra de Deus. Eu vou falar do amor de Jesus, porque Ele tem se revelado a mim de uma forma gloriosa. Eu não posso desistir dEle, porque Ele nunca desistiu de mim. Mesmo quando eu entristecia o coração dEle, mesmo quando eu ridicularizava o nome dEle, ainda assim Ele me amava e nunca desistiu de mim. Eu quero orar por você agora, querido. E olha, se você quiser ajoelhar, se você quiser se prostrar no chão, se você quiser procurar um cantinho aí do templo, faça o que você quiser. Você que não pode, fique sentado, sentada. Mas ore e diga como Neemias, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque o meu mundo, o mundo que eu criei para mim, tem me aprisionado, Senhor. Eu estou tão preocupado com os meus problemas que esqueci que o Senhor me chamou para usar os meus lábios. O Senhor tem me honrado com o teu chamado para curar com o toque das minhas mãos, ou para perdoar aqueles que me ofendem, para amar aqueles que me perseguem, para acreditar naqueles que não têm mais crédito, ninguém acredita mais, para mudar a realidade deste lugar, para que não haja mais prostituição, para que não haja mais agressões, para que não haja mais homicídios. Quanto sangue inocente derramado nesta nação, e nós não fazemos nada. Nós não fazemos nada, Senhor, nos perdoa. Nós temos pecado, Senhor, em sermos indiferentes a tudo aquilo que Tu tens nos revelado. Oh, Senhor, me perdoa. Perdoa os meus irmãos.
Perdoa a tua igreja, Senhor. Nos preocupamos com tantas regras, Senhor. Oh Deus, nos preocupamos tanto em criticar, Deus. Esquecemos de fazer algo. Esquecemos que nós somos os teus instrumentos, Senhor. As pessoas, Senhor, que tu tens escolhido, oh Deus, para manifestar a tua glória, o teu poder, mas para manifestar de forma patente o teu amor. Porque mesmo que o teu poder, Senhor, ele convence. Mesmo que o teu poder convence, é o teu amor que constrange. Oh Senhor, tem compaixão de nós, Senhor. Senhor, não retires de nós a unção que tu tens investido. Não sejamos nós rejeitados por ti como nós temos rejeitado ao nosso semelhante. Que olhemos, Senhor, com carinho para o necessitado, Deus. Que olhemos, Senhor, com amor para aquele que está, Senhor, oh Deus, à margem da sociedade. Quantos estão orando e pedindo, Deus, os grandes empresários? Nós queremos aqueles que ninguém quer, Senhor. Nós queremos os empresários, mas queremos também, Senhor, o drogado. Nós queremos, Senhor, o alcoólatra. Nós queremos, Senhor, aquele que está desacreditado, Senhor, da vida. Nós queremos aquele, Senhor, que se encontra angustiado, Senhor. Oh Deus, ensina-nos, Senhor. O teu evangelho abre os nossos olhos para ver, Senhor, que os nossos problemas muitas vezes não são nada diante do problema daqueles que estão te glorificando. Senhor, quantos estão, Deus, enfermos? Quantos estão condenados pela medicina, Deus? E estão te glorificando. Oh Senhor, oh Deus, quantos, Senhor, têm tido o desprazer de ver tirado de si, Senhor, o pouco que tem, mas eles continuam te louvando, eles continuam acreditando, Senhor. Eles continuam, Senhor, tributando a Ti. Oh Senhor, o Seu louvor. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos como igreja. Tira-nos, Senhor, da mesmice que temos vivido. Jesus, por favor, Senhor. Oh Senhor, por favor, enche-nos do Teu amor, Senhor. Por favor, Jesus. Por favor, Senhor. Restitui a tua igreja, Senhor. A unção profética que outrora, Senhor, era vista na tua igreja. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Oh, Senhor. E que verdadeiramente nós sejamos, Senhor, os teus canais para a mudança, Senhor, de muitas e muitas vidas. Que esta nação te conheça, Senhor, através de nós. Oh, por favor, Senhor. Eu oro como Neemias, Senhor. Perdoa os pecados que nós cometemos. Perdoa-nos, Senhor. Oh, tem compaixão de nós, Senhor. Nos perdoa. E continua nos usando, Senhor. E nos usa, Senhor. Vem, Senhor, tua história. Oh, Jesus, para a glória do Teu nome. Através das nossas vidas. Oh, Senhor. Teu querer
Desejamos Oh, Jesus. nós os teus planos. Vem, Senhor. Nós queremos olhar para o drogado, para o mendigo, para a prostituta, para o moço de programa, para o político corrupto, para o traficante. Oh, Deus, para o adúltero, a adúltera. Oh, Senhor, e acreditar, Senhor, neles, crer que Tu podes fazer uma grande obra. Desejamos Em nome de Jesus. em nós os teus planos. Queremos olhar para as casas, os lares divididos e crer que o Teu amor pode restaurar muitos relacionamentos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos olhar, Senhor, para a igreja e ver que Tu podes nos unir, Senhor, em torno do Teu amor, para que novamente sejamos a voz profética. Oh, Senhor, que Tu queres usar, Senhor. Oh, Jesus, 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 Jesus. Hoje aqui, Em Teu nome, Senhor. Em Teu nome, Jesus. de tua glória, vem, Senhor. Amém, meu Tua Deus. história Amém, Jesus. escrever. Meu irmão, minha irmã, eu queria que você ficasse de pé só um minuto. Um minutinho só. Desejamos, cumpra em nós. Precisávamos orar assim. Me perdoe o horário avançado. Mas precisávamos orar assim. Nós precisamos voltar a esse primeiro amor, queridos. Nós precisamos viver intensamente essas primeiras obras. Ele está chegando. Ele está voltando. Segure na mão do seu irmão do lado. Segure, pode fechar os corredores. Eu queria ver toda a igreja assim. Vem cá, Adão, rapidinho. Vamos aproveitar esse momento. Vem cá, Adão. Nós vamos fazer uma última oração.